de pensar sobre o mundo como ficava na sua adolescência. Oi, pessoal! Hoje a gente está aqui em mais um Teática Imersiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. E hoje eu estou aqui com o nosso entrevistado, Diego Lopes. Tudo bem, Diego? Tudo bom, Isa? Bom, o tema que a gente vai falar hoje é superação da rebeldia na juventude. E eu vou apresentar aqui um pouquinho melhor o Diego. Ele é de Curitiba, atualmente reside em Foz do Iguaçu, tem 34 anos, formado em jornalismo, pós-graduado em marketing e atualmente ele é supervisor de marketing. E para a gente começar, a nossa primeira pergunta aqui, né? Eu queria perguntar para você, Diego, quando você se deu conta que tinha relação, né, com esse tema da rebeldia na juventude, né? Uhum. Bom, o meu processo com essa pesquisa, né, em termos de rebeldia, começou em 2015, mais ou menos. Eu já tinha um tempo de aplicação da técnica da Invexis, e antes disso eu não tinha parado para pensar muito sobre o tema, né? Foi pesquisando a técnica em si e buscando assuntos assim para aprofundar o entendimento sobre a Invexis e sobre a aplicação, sobre os efeitos em relação às pessoas e pontos para superação também importantes, né, que eu me deparei com esse tema. Eu lembro de um momento bem específico assim que me chamou a atenção quando uma colega minha comentou, isso lá no Grivex Curitiba ainda, que ela falou sobre a técnica da Invexis para uma pessoa. E aí essa pessoa falou assim, nossa, mas que radical, que rebelde isso, né? Não casar, não ter filhos, tipo, você está indo contra a sociedade, que coisa mais rebelde. E aí aquilo me chamou a atenção, falei, poxa, rebelde, né? Eu nunca tinha parado para pensar na Invexis como um movimento de rebeldia. E aí essa foi uma ideia inicial ali, né? Depois eu comecei a pensar mais sobre o assunto, assim, e aí eu comecei a desenvolver uma pesquisa sobre a rebeldia e aí fazer diferenciações em relação a Invexis, aproximações, entendimento de como é que a técnica funciona. E aí durante a pesquisa é que eu percebi que eu tinha traços relacionados à rebeldia. E aí eu comecei a falar, escrevi um artigo sobre a autossuperação da rebeldia na juventude, né, foi lá no SIG de São Paulo em 2016 que eu apresentei a primeira vez. E depois apresentei o verbete também, e aí agora acho que eu não lembro se foi 2020, acho que foi 2020 que eu apresentei também o mesmo tema, né, autossuperação da rebeldia juvenil. Eu Então, acho que foi em 2019. Eu assisti ele pra fazer, né? Eu faço uma pesquisa aqui pra montar as perguntas. Faz uns sim, 4 sim. anos. Sim, 2020 foi o outro, acho que o Prisma Vexológico. Mas por aí, 2019 mesmo. Uhum. E aí apresentei o verbete também, tem um curso livre que eu estou desenvolvendo para falar do assunto, mas foi pesquisando em Vexes e assuntos relacionados a Vexes que eu cheguei no tema e aí comecei a perceber esses traços em mim também. Uhum. É, no seu processo de autopesquisa, que posturas você percebeu que tinha na juventude que mais tinham relação com a rebeldia? Eu faço essa pergunta assim porque depois que uma colega apresentou um verbete falando sobre um traço, que eu me dei conta que eu tinha traços que ela comentou na apresentação desse artigo que ela escreveu, Aham. que eu não tinha assim ligado que tinha relação com esse traço principal. Uhum. E que eu tinha, sabe? E aí eu queria que você comentasse um pouco nesse sentido, assim. Perfeito. Não, então, assim, para caracterizar a rebeldia juvenil, né, eu acho que é importante trazer algumas características que são, ou tipologias, né, que existem, que eu acabei encontrando nessa pesquisa, porque a gente pode, quando a gente fala de rebeldia, a gente pensa geralmente em manifestações mais extremas, né? Então a pessoa, movimentos juvenis, assim, políticos, ou o pessoal, às vezes, que depedra patrimônio público, pichação, ou revolta, essa coisa mais caricata, né? O que geralmente a gente associa à rebeldia. Mas a rebeldia, ela tem pelo menos três posturas, assim, bem específicas dela, que aí a gente consegue diferenciar os detalhes e as nuances. Então tem a rebeldia agressiva, que é essa mais assim acachapante, né? A pessoa ela tem uma relação de revolta, uma relação de indignação com uma determinada situação, e aí a resposta dela a essa indignação, a essa situação que ela acha injusta ou
inadequada, ela responde com agressão. Então aí entra a depredação, a violência física, até a criminalidade, a gente pode entrar nesse nível assim, né? Então dá para caracterizar dessa forma. A gente tem, além da agressiva, a transgressiva, rebeldia transgressiva, que diz respeito à atitude do rebelde quando ele procura manifestar essa indignação através da quebra de determinadas regras, leis e situações assim. Então, por exemplo, quando uma relação bem comum assim que costuma ter um processo de rebeldia, a relação do adolescente com os pais. É, é normal que os pais vão colocar limites no jovem, criança, adolescente, enfim. Vão tentar colocar alguns limites ali e é muito comum que exista um processo de revolta, às vezes com determinadas regras que os pais colocam para esse jovem. E eu vivenciei isso muitas vezes. E muitas vezes o que o jovem vai fazer vai justamente quebrar aquelas regras, vai desobedecer. E isso não só no contexto dos pais, mas contexto social, contexto político, contexto gerais a gente pode dizer também, né? Então, por exemplo, usar drogas ilícitas, o racha, né? Tipo, vou quebrar leis de trânsito aqui, vou dirigir em alta velocidade. Então, tem essa outra característica. E tem a rebeldia regressiva, que é um processo de fuga. Então, nesse embate, assim, nessa situação em que o jovem ele às vezes se encontra, se sente indignação também, se sente desconfortável com determinada situação e ele sente revolta em relação àquilo, ele se rebela contra aquela situação, não necessariamente ele vai quebrar regras ou ele vai agredir o seu foco de rebeldia e de revolta. Às vezes ele vai simplesmente se afastar e fugir. E aí a gente entra numa série de características, assim, de exemplos, tipo o pessoal do movimento hippie, das sociedades alternativas, a galera que, até um exemplo mais prático e simples, assim, o jovem que se afasta dos pais, que não fala com os pais, por conta de uma situação, de um sentimento de revolta, de rebeldia. Então, o que eu percebi, assim, no meu caso específico, né? A rebeldia agressiva eu nunca manifestei, eu nunca, desculpe, nunca tive posturas assim de maior agressividade, nem com pais, amigos, nada. A transgressiva, em algumas situações eu acabava desobedecendo meus pais, quebrava algumas regras ali com eles, mas algo mais normal, mais comum. Mas o que era mais característico do meu perfil era o processo de fuga. Era aquela ideia assim, não, quando eu terminar a faculdade eu vou me afastar da sociedade, vou viver numa sociedade alternativa. Eram umas coisas assim, né? Hoje olhando assim, eu falo, cara, isso é muito diferente do meu perfil hoje, né? Mas era como eu me manifestava naquela época, assim. Então, eu tinha mais essa postura de fugir daquilo que me revoltava. E aí, o que me revoltava, né? Eu achava uma série de coisas na sociedade injustas. O modo como a sociedade funciona. E assim, se a gente for parar para pensar do ponto de vista da Invex, quando a gente olha para a sociedade, a gente tem uma série de críticas que a gente faz em relação ao modo como a sociedade funciona. Isso faz parte da Invex, isso até deve acontecer dentro do contexto da Invex, a gente não deve aceitar o modo como a sociedade funciona assim de pronto. Mas a resposta era diferente, né? A resposta é uma resposta muito mais propositiva, uma resposta muito mais madura do ponto de vista da Invex. Então, a Invex me ajudou a reciclar esses traços, ao invés de fugir dessas situações, a buscar um enfrentamento mais maduro. Então, no seu verbete sobre a autossuperação da rebeldia, você comentou que o voluntariado te ajudou a ser um pouco mais passivo, assim, tipo, que você tinha essa questão da rebeldia e te deu, assim, uma acalmada, por assim dizer. Uhum. Mas aí você começou a ter um pouco de medo, né? Nesse processo que você estava tentando reciclar, você começou a ter um pouco de medo de se posicionar e de assumir responsabilidade. Sim. E aí eu queria que você comentasse assim, um pouco sobre a importância de ter um equilíbrio na Invex. De não ser rebelde, mas também ter opinião. Isso é bem importante. Isso é bem legal a sua pergunta, porque assim, a gente pode pensar dentro desse contexto do assunto da rebeldia em dois extremos. Um que é a rebeldia, a revolta, essa manifestação mais extrema, e do outro lado, o conformismo, passividade, essas coisas. Então, nenhum dos dois extremos é bom.
o ideal é que a pessoa seja um inconformista cosmoético, que é o que é, hoje eu acho que é o mais inteligente dentro desse contexto. O que, que isso significa? Você nem vai ser a pessoa que vai dar o contra em tudo, que não vai aceitar nada, que só quer as coisas do seu jeito, e também não vai ser a pessoa que não vai questionar nada, que não vai se posicionar, que é o oposto, o conformista. Você vai ser aquela, o ideal é que a pessoa ela tenha autocrítica e criticidade para ver os contextos em que ela está inserida e consiga ter uma opinião madura e posicionar essa opinião. E muitas vezes dar o contra naquilo que ela acha que não está certo. Nem sempre a gente está certo, na verdade, nem sempre não, né? Muitas vezes a gente não está certo sobre as nossas opiniões. Mas o fato da gente colocar as nossas opiniões digamos assim, é o que nos dá a oportunidade de descobrir se elas estão certas ou não. Testar as nossas opiniões nos ambientes que a gente está, e no voluntariado é um excelente ambiente, porque está todo mundo com a intenção de ajudar, de fazer o melhor no trabalho, de fazer assistência, e ao mesmo tempo todo mundo tem visões diferentes sobre o mesmo assunto ali, e essas visões diferentes elas podem se complementar, elas podem construir uma visão mais ampla, mais madura dos assuntos que a gente debate aqui. Então, eu vejo assim, até uma coisa importante da gente pensar e observar, é que eu vejo que na minha geração e gerações anteriores, o pessoal ali da década de 90, 80, a postura de rebeldia, essa é, tendência a contrapor as coisas, ela era mais comum. Eu vejo que hoje o pessoal mais jovem tem uma tendência menor a esse tipo de postura e uma tendência maior à aceitação sem questionar. Assim, é mais comum, pelo menos eu vejo, né? Não que isso seja um padrão, mas eu vejo de maneira mais comum hoje uma dificuldade de questionar, de raciocinar, de aprofundar sobre determinados assuntos, né? Então, acho que é importante a pessoa desenvolver justamente esse equilíbrio, a capacidade de questionar e ao mesmo tempo não levar esse questionamento ao extremo de uma mini dissidência, de um conflito, de um processo de rebeldia. Esse ponto que você falou, eu discordo um pouquinho, mas Aham. concordo em um sentido. Uhum. Eu vejo que hoje existe esse processo de rebeldia, mas é naquele caso assim de um rebelde sem causa ou com uma causa que não refletiu muito. E aí eu concordo com essa parte que você falou, de não se questionar. Então, entra nesse processo de rebeldia, de defender ali um lado, mas não se questionar sobre esse lado. Então, tipo, não pesquisar, não ter, assim, muita criticidade em relação a isso, sabe? Eu percebo que é uma coisa que acontece bastante hoje em dia. Bom, passando para a nossa próxima pergunta, eu queria, assim, um ponto importante para a Invex é a questão da assistência. Aí eu queria saber se o traço da rebeldia pode ser um atravancador do processo da assistência na juventude. Ah, com certeza, porque assim, inevitavelmente, a pessoa que ela tem algum tipo de revolta e traço de rebeldia, primeiro, ela vai ter uma limitação em termos de pessoas, de público que ela vai poder assistir, porque ah, aquelas pessoas que compõem aquele contexto do qual ela sente revolta, ela se rebela, aquelas pessoas ela vai ter dificuldade para assistir, porque ela tem uma relação de conflito com aquelas pessoas. Então esse é o primeiro ponto. Eu sinto revolta com relação aos meus pais. Eu sinto revolta, me rebelo com relação a determinado grupo da sociedade. Como é que a pessoa vai fazer assistência para essas pessoas? Então, com esse sentimento. Então, isso não quer dizer que a pessoa não possa ter críticas. Deve. Não, eu acho que o modo como as pessoas se comportam nesse contexto é errado e tal, mas isso não pode gerar esse sentimento de revolta. A pessoa precisa trabalhar esse sentimento para poder assistir da melhor forma. Por outro lado, também tem um outro ponto que vai atrapalhar, é que a pessoa, quando ela tem a questão da rebeldia muito arraigada, ela não se submete não costuma se submeter às regras seja lá qual grupo que ela está inserido, isso às vezes acontece, a pessoa ela quer que tudo seja do jeito dela, e aí ela se revolta, se rebela, e tem uma postura mais agressiva, ela vai ter dificuldade de trabalhar em grupo. Porque geralmente é muito comum que a gente tenha discordâncias dentro de grupos, isso é natural. E se a pessoa não consegue lidar com a discordância, se ela não consegue lidar com o diferente e ela se revolta com isso,
ela vai trabalhar sempre isolada, trabalhar sempre sozinha. E a gente sabe que o trabalho assistencial, o processo assistencial que a gente trabalha aqui, principalmente aqui na Conscienciologia, exige o trabalho de grupo. Ele vai ter um potencial muito maior se ele for feito em grupo. Então a rebeldia eu vejo que ela vai atrapalhar nessas duas frentes, assim, tanto no que diz respeito ao grupo de assistidos que a pessoa vai poder acessar, vai limitar, quanto no próprio trabalho em grupo também ela vai ter dificuldades. Bom, passando para a nossa próxima pergunta, o que te ajudou a superar essas posturas de que você tinha assim, de rebeldia? São várias coisas, assim. Uma primeira, né? Tentar olhar pro diferente, assim, de uma maneira aberta mesmo. Não achar que só a minha visão sobre a realidade estava correta. Então, abrir para o questionamento. Quando eu era adolescente, eu tinha uma visão mais fechada da realidade. Então, eu achava que o mundo tinha que funcionar do jeito que eu achava que era o correto. E aí, isso foi interessante, que assim, uma coisa que foi interessante que aconteceu é que quando eu entrei na Conscienciologia, quando eu comecei a estudar, a fazer os cursos e descobrir a Conscienciologia, eu comecei a ter contato com pessoas que pensam diferente do modo como eu costumava pensar. E aí, ter o contato com essas pessoas me possibilitou justamente ter visões diferentes de mundo ali. E um ambiente positivo, um ambiente de debate, um ambiente em que as pessoas estavam realmente dispostas a apresentar as ideias e não só a convencer os outros, seguindo o princípio da descrença e tudo mais. Então, esse contato com o diferente foi um primeiro fator assim que me ajudou muito e eu me abri para isso. Eu não fiquei no processo de teimosia, sabe? Não, tem que ser do meu jeito, não sei o que. Não, eu me abri. E o fato de me abrir para o diferente, para ideias diferentes, questionar as minhas próprias crenças ali, me possibilitou diminuir a minha postura de rebeldia ali, a minha teimosia mesmo em querer segurar as coisas dentro do minha forma de ver a realidade e tudo mais. E foi um primeiro ponto, assim. E outra coisa foi o próprio processo assistencial, fazer assistência. Então, me ajudou muito a sala de aula, sabe? Da aula de conscienciologia, falar das ideias que a gente fala aqui de uma maneira bem aberta e tal, assim. E aí, uma coisa que é importante dentro desse contexto é que nesse processo eu acabei entrando em contato com as consciências, tanto intra quanto extrafisicamente, consciências que tinham o mesmo padrão de pensamento que o meu. Assim, uma revolta com a realidade, uma ideia de que as coisas tinham que ser mudadas de maneira forçada, bem assim, um processo de revolução mesmo, que é um padrão do qual eu percebo que eu tinha contato no passado, que eu tive contato. E aí, ao ter contato com essas pessoas, eu fui desafiado a apresentar uma forma nova de pensar. Porque eu não tinha como falar de conscienciologia para essas pessoas e não tinha como lidar com essas consciências também, pensando da mesma forma de antes. Não podia simplesmente entrar na onda da revolução ali, daquele Holopensene revolucionário, e eu ia ser engolido por aquela forma de pensar e ia voltar a pensar de uma maneira muito fechada, muito estreita. Então, fazer assistência para essas pessoas, falar de conscienciologia para essas pessoas e começar a ponderar, falar, olha gente, não é só por esse caminho que a gente consegue mudar as coisas. Talvez essa postura mais agressiva, essa postura mais rebelde não seja a melhor forma. Vamos olhar para esse outro lado aqui. Olha só, existe a multidimensionalidade. A vida não é só essa estrutura social, física que a gente vê aqui, tem um processo muito maior que está acontecendo. Então, isso também me ajudou porque eu tive que me posicionar de uma maneira nova, uma maneira diferente e quebrar certas crenças, certas posturas que estavam mais arraigadas em mim. Uhum. Bom, você comentou no início sobre que algumas pessoas, né, te questionam. Na verdade, acho que uma pessoa questionou uma colega sua do Greenvex, Isso. falando que a Invex também era rebelde. Uhum. E aí eu trouxe uma pergunta relacionada a isso, né? Qual que é a diferença da Invex para a rebeldia? Perfeito. Enquanto eu estava assistindo no verbete, que você fala sobre isso, eu estava refletindo sobre, tipo assim, a rebeldia normalmente é vista como ir no contrafluxo. E a Invex é ir contra fluxo. Não, Uhum. Sim, a gente vai no contrafluxo. Só que uma coisa que você pontuou ali no verbete, né, que às vezes essas
pessoas rebeldes são rebeldes sem causa, e nesse Isso. sentido. E aí eu queria que você colocasse a diferença disso, né? Perfeito. Então, assim, quando a gente fala de rebeldia, e aí pegando todo o espectro do que a gente pode colocar dentro de rebeldia, envolvendo processo político, processo social, ou o próprio processo da pessoa com a família, ali, processos mais pessoais, ou rebelde sem causa também, tudo isso envolve uma postura, primeiro, mais intrafísica, uma abordagem contra o status quo da sociedade. Isso a gente já difere lá uma série de coisas em relação a Invexis. E também envolve uma relação, a rebeldia envolve uma relação de conflito, de negação do outro. Então, assim, quem se revolta contra algo, e aí você pode ver, assim, principalmente o pessoal que tem um discurso mais revolucionário. Ah, tem que acabar com XYZ, tem que acabar com tal situação na nossa sociedade. Com essa postura mais taxativa, mais agressiva, isso tem uma visão de realidade muito curta, assim, é uma visão muito, às vezes até egocêntrica, sabe? Então a rebeldia ela não abre espaço para o questionamento. A postura do rebelde é uma postura de confrontação direta, de ir contra algo. E o inversor existencial ele não vai contra algo, ele vai no contrafluxo, mas ele não vai contra a sociedade. Como é que funciona o trabalho, como é que funciona a assistência do inversor existencial? É pelo exemplarismo. Então, por exemplo, o inversor ele não se conforma com as condições que a sociedade nos impõe, mas ele não se revolta com isso. Ele mantém uma postura de inconformismo cosmoético. Ou seja, a gente olha para a indústria do casamento. Pô, o casamento é quase que uma imposição social, já não é uma imposição legal, mas é quase uma imposição social, assim, e comercial também, a gente pode dizer, de séculos aí, assim, a ideia de que todo homem e toda mulher precisam se casar, constituir uma família, todo aquele processo, isso é imposto. Mas a gente não vai se rebelar contra isso e falar assim, não, tem que acabar com o casamento de todo mundo. Não, a gente vai e fala assim, não, nós que aplicamos a técnica da inversão existencial, eu no caso, por exemplo, que aplico a Invex, eu optei por aplicar a técnica da dupla evolutiva, porque eu acho que para mim é algo mais maduro, eu não quero me vincular a todos esses séculos de estrutura social que foi construída em torno do casamento, que existe mais em função da constituição de patrimônio, da ligação de famílias, do que propriamente do relacionamento afetivo sexual entre duas pessoas. Então eu vou procurar algo mais maduro para mim, que eu vejo que é a dupla evolutiva. Então o inversor ele vai buscar não confrontar, combater, lutar contra aquilo que está imaturo na sociedade, mas vai buscar construir posturas mais maduras em si e dar o exemplo para as pessoas de que é possível viver de uma forma mais inteligente e mais madura. Bom, a nossa próxima pergunta é como tem a ver um pouco com o que você comentou agora sobre a questão ali familiar. Eu coloco como a rebeldia pode atrapalhar nas relações, sejam elas familiares, de amizade ou afetivo-sexual, né? Se elas atrapalham ou não, né? Essa questão da rebeldia. E se sim, de que forma? Ah, sim, não, elas atrapalham. A pessoa que ela é rebelde, que ela tipo, tem isso de maneira mais intensa no dia a dia dela, ela vai ter muita dificuldade para lidar com aquilo que contradiz o modo dela de pensar. Então, se, por exemplo, imagina, vamos pensar no caso da família, né? Meus pais tinham uma forma de pensar sobre a realidade que era bem diferente da minha. Mas eu não podia combater eles, não fazia sentido ir contra eles, assim, de romper a minha relação com eles. Então, o que eu precisei construir com o tempo, né? A relação de admiração e discordância. Discordar daquilo que eu achava que não fazia sentido para mim. Por exemplo, meus pais são religiosos, eu não sou religioso. Não sigo nenhuma religião. Então, mas para eles isso é algo importante. E aí eu tive que me posicionar, falar, não, isso não é pra mim, não quero ir pra igreja, não quero essas coisas não. Mas não vou ficar dizendo pra eles que eles não têm que ir. É a escolha deles. Eu posicionei o porquê da minha parte e pronto, encerrou por ali. Agora, se eu tivesse mantido uma postura de revolta com relação a eles, eu poderia, por exemplo, tentar ficar forçando eles a sair da igreja, ou eu ia, sei lá, poderia me afastar deles,
Tem uma série de posturas que um rebelde tomam em relação a esse confronto, esse combate em relação ao diferente ali, que é péssimo para as relações. Então, pegando o exemplo da família, eu acho que poderia acontecer isso. Relações de amizade também, isso pode acontecer. A pessoa vai ter dificuldade com amigos que pensam de diferente. Se a pessoa tem um relacionamento afetivo sexual com uma pessoa que também pensa diferente, isso vai gerar conflitos internos, né, ali no casal. Então, a pessoa que ela tem a postura da rebeldia, ela vai ter essa dificuldade de relacionamento, e aí, para superar isso, ela tem que procurar justamente desenvolver o binômio admiração e discordância. Ver o que a pessoa tem de positivo, ver o que ela pode, o que ela agrega ali para aquele relacionamento e aprender a lidar com aquilo que ela discorda. É, a nossa próxima pergunta tem relação com o grupo, né? Uhum. Aí eu queria que você comentasse sobre o Greenvex. Ele pode contribuir para a autossuperação da rebeldia? Pode. A pessoa ela vai ter que fazer isso assim, de caso pensado. Né? Ela não pode achar só que ela está dentro do Greenvex que aquilo vai se resolver para ela. Ela precisa aprender a lidar com o contexto do Greenvex mesmo. Eu participei do Greenvex Curitiba de 2011 a 2018. Bastante tempo ali, 7 anos praticamente. E eu vi muita gente entrar e sair. E assim, eu vi algumas pessoas que saíram, que não sustentaram o trabalho no grupo, porque elas tinham, não necessariamente uma visão de rebeldia, mas uma condição de rebeldia, mas elas não concordavam, não aceitavam determinadas ideias, assim, elas questionavam e tal, e elas não iam aprofundar o entendimento daquilo que elas não concordavam. E aí aos poucos foram se distanciando e saindo. E aí eu vejo que esse comportamento, falando de grupo, né, não só do Greenvex, mas da conscienciologia como um todo, às vezes a pessoa que ela se torna um mini dissidente, ou seja, começa a dar o contra na conscienciologia até o ponto de sair, se afastar, às vezes até ser uma pessoa que vai ficar falando mal depois, ela muitas vezes ela faz isso por um processo de rebeldia mesmo, por um processo de não aceitar o modo como as coisas são postas, como o grupo funciona, como a média do grupo pensa, e aí ela não aceita, não sabe lidar com essa diferença e se afasta e sai. E no Greenvex é uma oportunidade muito boa para a pessoa justamente exercitar o binômio admiração-discordância e aprender a lidar com pensamentos diferentes. Só que o que ela precisa fazer justamente é aprofundar a sua criticidade e a sua autocrítica. Refletir, pensar, ler, debater, não simplesmente se afastar na primeira discordância. Não deixar as emoções tomarem conta dela, porque às vezes a pessoa entra no processo emocional, ela fica revoltada e se afasta, né? Então acho que o Greenvex pode ajudar nesse sentido. Bom, a rebeldia, ela, assim, uma pergunta, né? A rebeldia, ela tem relação com a síndrome do estrangeiro, da pessoa ali ficar assistindo peixe fora d'água e achar que tem que ficar rebelde ali naquele meio que ela vive. Assim, as duas coisas elas não têm uma relação de causalidade direta, né? Não necessariamente quem tem a síndrome do estrangeiro vai desenvolver um processo de rebeldia, vai depender do temperamento da pessoa. Mas uma coisa pode agravar a outra. Então, a pessoa que se sente um peixe fora d'água, a pessoa que se sente ali, basicamente, né, o síndrome do estrangeiro é a síndrome de abstinência do curso permissivo. A pessoa sente saudade daquele contexto mais positivo, das consciências que estavam com ela lá, e esse mundo é muito estranho, muito diferente em relação àquele contexto, a pessoa não se adapta, e aí ela começa a ter uma postura de negação em relação a essa realidade. Se ela, junto com isso, digamos assim, traz esse traço da rebeldia, isso pode gerar digamos assim, um efeito de consequência muito danoso para a pessoa, porque ela vai negar essa realidade, ela vai contra isso porque não condiz com o que ela estava acostumada, com o que ela achava que era mais positivo, e aí ela vai combater aquilo, vai combater a realidade em que ela está, e isso vai, ao invés de aproximar ela dos seus colegas intermissivos, vai afastar, vai deixar ela mais distante, porque não é esse o holopensene que a gente constrói aqui, né? Não é o holopensene de combater as imaturidades da sociedade, é o holopensene de
apresentar, de discutir, de debater aquilo que é negativo e falar sobre aquilo que é mais positivo, né? Bom, eu tenho duas perguntas, elas são separadas, mas eu acho que elas têm relação com uma com a outra, assim. Uhum. Enquanto eu estava montando as perguntas, eu fiquei pensando um pouco sobre a questão da síndrome do Peter Pan. E aí eu coloquei uma pergunta aqui, assim. Quando a postura de rebeldia, elas não são superadas e permanecem até a adultidade, esse jovem pode acabar virando um adulto com síndrome de Peter Pan. E aí eu fiquei pensando isso um pouco... aquela pessoa meio, assim, inconformada, que não consegue se lidar muito bem com as pessoas. Eu acho que eu também acabei, como é que diz? Colocando, assim, muito específico a questão da rebeldia, assim, né? Com Aham. essas coisas mais características. Da pessoa muito rebelde, assim, meio inconformista. Eu não sei se tem a ver muito, se tem relação. Se diz a síndrome de Peter Pan, esse processo de um adulto que se infantiliza, digamos assim, com a rebeldia. Se tem relação essa questão da rebeldia com a síndrome de Peter Pan. Não, eu vejo que dá para relacionar sim, porque imagina só, primeiro que o processo da rebeldia tem a ver com uma tendência maior à infantilização da pessoa, né? A pessoa, uma pessoa que ela é mais madura, um adulto completo, digamos assim, ele sabe lidar com frustrações. Ele sabe lidar com aquilo que é diferente, com aquilo que contradiz as suas expectativas. Já o rebelde, e aí a gente pode falar de qualquer faixa etária, ele não sabe lidar com frustrações. Ele não gosta do contraditório. Ele entra no conflito com aquilo que é diferente, que contradiz as suas expectativas. E aí a pessoa se frustra e o sentimento que vem a partir disso é de revolta. Então, se a pessoa ela desenvolve a síndrome de Peter Pan, você até olhando para o personagem, né, o que é o Peter Pan? Aquele personagem lá que ele quer ser criança para sempre. Ele não quer assumir as responsabilidades da vida adulta. E, de certo modo, a gente pode ler isso como uma atitude de rebeldia. Ele se rebelou com relação às responsabilidades da vida adulta, ele vai contra a ideia do que é o mundo adulto, que o mundo adulto seria careta, seria chato, seria inadequado, enquanto que o mundo infantil seria o melhor e ele quer ficar naquele mundo ali. Então, eu vejo que tem uma relação direta entre as duas coisas, sim. Por um lado, a infantilização do adulto ou do jovem ali, nesse processo de rebeldia, de não aceitar o diferente, as frustrações, e por outro lado, a própria síndrome ali do Peter Pan acontecendo justamente por conta desses mesmos traços. A minha outra pergunta que tinha... Tem relação? Tem relação. Na verdade, na minha cabeça eu acho que tem relação, Aham. mas... assim, uma coisa importante na Invex, ou pelo menos é marcante, assim, pra quem aplica a Invex, é aquela virada quando sai da casa dos pais. E aí, a minha pergunta é o seguinte: a saída da casa dos pais, em alguns contextos, pode ser um processo de rebeldia? Olha, de maneira geral, assim, até conhecendo histórias que eu conheço, de não só de inversores, né, de outras pessoas, assim, em alguns casos pode ser da pessoa entrar num processo de conflito com os pais ao ponto dela se rebelar e sair da casa dos pais. Não é a condição ideal a pessoa sair da casa dos pais brigado com os pais. O ideal é que a pessoa saia numa condição de harmonia, de mínimo de convivência positiva com eles. Claro, assim, cada família tem um contexto específico, então existem conflitos ali que são mais difíceis, relações são mais complicadas, mas o que a gente espera do inversor existencial é que ele tenha maturidade para fazer essa saída sem esse processo de conflitividade. Até porque os pais fazem parte do seu grupo de assistidos. Então não dá para você romper a relação com os seus pais. Como é que a pessoa depois vai fazer TENEPS nessa condição? Como é que a pessoa vai andar com a proexis dela se ela não fala com os pais, por exemplo? A minha pergunta é mais de uma forma geral, né? A gente espera que no contexto da Invex a pessoa reflita, por mais que tenham conflitos ali, de tentar
fazer uma saída assim o mais harmoniosamente possível, não sei, mas Sim, sim. tentando resolver os conflitos ali, né? Pra não As ficar aquela coisa diferenças. tipo, estou saindo só porque na sua casa suas regras e eu não quero mais viver nessas regras, né? Não Sim. nesse pensamento, né? Sim. Ah, não, isso é bem interessante pensar porque se a pessoa logo na juventude ela já sai da casa dos pais com essa intenção de não ter que se submeter às regras dos pais, é muito possível, porque a consciência é uma só, é muito possível que esse traço ele vai aparecer em outros contextos. Então, será que a pessoa depois não vai ficar mudando de emprego em emprego porque ela nunca aceita as regras do trabalho que ela está inserida? Será que vai ficar mudando de voluntariado em voluntariado porque nunca aceita as regras da instituição que a pessoa está inserida? Não que a pessoa não possa questionar, mas uma coisa é você questionar e entrar no debate, tentar construir algo mais positivo a partir disso. Outra coisa é a pessoa questionar, não aceitar e ir embora, né? Eu acho que isso é mais negativo mesmo. Bom, nesse processo, assim, relacionado nessas coisas que a gente tá falando, qual a relação da rebeldia com a vitimização? Eu acho que tem tanta relação com essa questão ali, da saída meio, assim, uma saída de casa meio ruim, meio brigada. Aham. Essa questão da síndrome do Peter Pan com a rebeldia, eu vejo que tem relação, assim, um pouco. E aí, se você puder colocar um pouco mais disso, Claro. da relação entre as duas. Não, tem relação sim. A pessoa que ela entra no processo de rebeldia, o que ela está fazendo? Ela está se colocando numa condição de vítima com relação a um ente externo. A gente pode falar de vários objetos, assim, vários focos de rebeldia, né? Pode ser a família, pode ser uma instituição, pode ser um conjunto de ideias, pode ser uma série de coisas. Então a pessoa se revolta contra algo, ela se torna rebelde, ela se rebela contra algo. E nesse processo dela se rebelar contra algo, geralmente ela assume uma posição de vítima, porque aquilo que é o objeto da sua revolta geralmente funciona ou existe de uma forma que ela acha injusta. Tipo, por exemplo, o próprio caso dos pais. Meus pais não me deixam fazer determinada coisa que eu quero fazer. Isso é uma injustiça, eu deveria poder fazer aquilo. Então eu me revolto contra eles, eu vou me rebelar contra eles porque eu quero fazer aquilo. Quando a pessoa está nessa postura, ela está sendo vítima, ela está se colocando como vítima dos pais. Quando na verdade o ideal é que ela assuma uma postura de autonomia em relação a essa condição. Ela não pode se vitimizar nesse processo. E aí, se você olhar assim as diferentes formas de a pessoa manifestar a rebeldia, seja agressiva, transgressiva ou a regressiva, a pessoa fugir, todas elas têm relação com o processo de vitimização. A pessoa se coloca na condição de vítima e aí ou ela ataca, ou ela quebra as regras, ou ela foge. Quando na verdade o que ela precisa para superar isso ela é ter uma postura mais madura, de enfrentamento, de posicionamento mesmo. Bom, qual que é a relação da rebeldia com o temperamento da pessoa? Eu acho que isso tem uma relação forte assim com o temperamento. Geralmente a pessoa que tem um temperamento mais explosivo, ela vai ter uma tendência maior a desenvolver o traço da rebeldia, né? Então, a pessoa que ela é mais passiva, que ela é mais tranquila, a pessoa que ela aceita mais as coisas assim do modo como são, ela vai ser mais difícil que ela tenha esse traço. Então, eu vejo que tem uma relação forte com o temperamento. Não é a única fonte, digamos assim, única explicação para a manifestação da rebeldia. Pode ser uma série de coisas, a intencionalidade da pessoa, o contexto, mas o temperamento ele dá uma carga, ele tem um percentual grande ali de participação nessa manifestação. Bom, caminhando para a nossa última pergunta, quais são os principais trafores que te ajudaram na superação da rebeldia? Primeiro, assim, foi o abertismo. Então, eu sempre fui uma pessoa. É paradoxal, né? A consciência, de modo geral, é paradoxal. Mas eu sempre fui uma pessoa muito aberta a novidades. Então, sempre gostei de coisas diferentes, a coisas novas e tal. E, ao mesmo tempo, bastante teimoso e rígido até no modo de pensar. Assim, eu achava que as coisas tinham que ser de um determinado jeito.
Então, Que paradoxo. é paradoxo, é paradoxal. Então, mas veja só como é que isso funciona, né? Você tem uma estrutura de pensamento, uma estrutura de ideias que você acha que aquilo é o correto, você se agarra àquilo e não aceita mudar aquela forma de pensar, e você começa digamos assim, a correlacionar ou a fazer a convivência dessas ideias com aquilo que é diferente. Então, era uma coisa assim, eu sempre fui aberto a novas ideias, no sentido de achar legal. Falar assim, pô, esse pensamento é diferente, tá, que interessante. Essa cultura, essa forma de funcionar das pessoas. Sempre deixava essas informações chegarem, mas não deixava com que elas mudassem a minha forma de pensar mais no núcleo ali. Então, era mais um sentido de observar e de perceber aquilo, esse abertismo. E aí, isso me ajudou no momento em que eu comecei a receber inputs, receber informações ou, digamos assim, perceber pessoas funcionando de maneira diferente, mais positiva, que abalaram a minha forma de pensar mais rígida ali, aquela estrutura de ideias mais rígida que eu tinha lá desde a adolescência. E aí eu levei o abertismo para um passo além. Eu não só permiti ver essas ideias, mas questionar as minhas próprias ideias. Então esse foi o primeiro ponto, o próprio abertismo. A reflexão, eu sempre fui um cara muito de refletir, de pensar, de questionar, de avaliar as coisas. Não questionava as minhas próprias ideias, questionava o mundo com relação ao modo como eu achava que as coisas tinham que ser. Mas isso me ajudou nesse momento, quando eu me dei mais abertura, porque daí eu comecei a questionar, e quando eu comecei a questionar as coisas, eu comecei a, a perceber de uma maneira mais ampla e mais clara onde tinha pontos digamos assim, os gaps em relação à minha própria manifestação, aquilo que eu não percebia na minha manifestação e que alimentavam aqueles traços de rebeldia. Que eu não queria fazer as coisas de um determinado jeito, que eu queria só de outro, que eu não queria me submeter a determinadas situações, quando na verdade, se eu me permitisse vivenciar determinadas experiências, aquilo ia me amadurecer. Então, a reflexão me ajudou nesse sentido. E a disposição para assistir, porque esse sempre foi o ponto assim que eu acabava cedendo quando eu era confrontado com alguma ideia diferente. Que se eu tivesse no processo assistencial e a minha forma de funcionar ou de pensar fosse contra aquilo, eu abria mão. Eu falo, não, a assistência está em primeiro lugar, eu vou lá ajudar, vou assistir, vou fazer o que for possível. Então eu vejo que no meu caso esses três foram decisivos. Não são os únicos que vão ajudar a pessoa a, a superar a rebeldia, mas para o meu caso eles foram essenciais. Bom, era isso, Diego. Eu queria perguntar assim, se você gostaria de comentar ou contar alguma coisa que talvez eu não tenha perguntado, ou que você gostaria de ter falado e não disse. Então, assim, eu acho que a gente passou pelo principal, acho que a gente trouxe uma abordagem bem interessante assim, sobre o tema. Só queria frisar mesmo essa diferenciação desses três, digamos assim, desses três conceitos, né, da rebeldia, do conformismo e do inconformismo, e posicionar a Invexis no centro disso, né, de deixar bem claro que o que a gente traz aqui quando a gente fala de rebeldia juvenil é de que essa atitude até irracional, de teimosia da pessoa ir contra, de combater determinadas ideias e de não se permitir abrir para o diferente, isso não é o ideal, isso não é isso que a gente procura incentivar na Invex, do mesmo modo que uma atitude passiva, sem questionar as coisas, sem procurar entender as coisas como elas são, também não é o que a gente incentiva. A Invexis é uma técnica que vai desenvolver o questionamento, que vai desenvolver o debate, o senso crítico, e a gente vai buscar de maneira madura, sem frustrações, sem vitimização, sem conflituosidade, a gente vai buscar posicionar aquilo que a gente vê que é mais maduro e buscar por nós mesmos uma vida mais saudável, uma vida mais evolutiva, se a gente pode dizer assim. Bom, queria agradecer a sua presença aqui hoje, Diego. A gente agradece por você ter aceitado fazer o Teática. Foi muito legal a nossa conversa. Espero que você volte então, com outros assuntos. E, bom, acho que é isso. Eu queria convidar o pessoal de casa para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações se vocês gostaram desse conteúdo
e querem receber mais informações sobre a inversão existencial e outros temas relacionados, curtir o vídeo, compartilhar e se tiverem alguma dúvida, sugestão, comentário, deixar aqui nos comentários. Até a próxima! Bom, só dar um tchau também, pessoal, agradecer aí o convite, adorei participar. Quando vocês tiverem outra oportunidade, eu tô à disposição. Muito obrigado.